Salmo 6. Tema: livramento em meio à dificuldade. Deus pode resgatar-nos. Ao regente do coro, um salmo de Davi para ser acompanhado por instrumentos de corda, em tom de oitava. Autor: Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues com teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado, o meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Esse é o primeiro dos 7 salmos penitenciais, aqueles em que o salmista humildemente percebe a sua difícil situação, normalmente em virtude de ter pecado. Expressa a sua dor e demonstra um novo compromisso de permanecer na presença de Deus. Não sabemos a causa da dor de Davi, mas, qualquer que seja, ele buscou em Deus o remédio. Davi aceitou o castigo de Deus, mas implorou que ele não o disciplinasse com ira. Davi tinha medo da ira de Deus. Davi reconhecia que se Deus o tratasse somente com justiça e não com misericórdia, ele seria exterminado. Frequentemente, queremos que Deus nos mostre misericórdia e a todos os demais a sua justiça. Deus, em sua generosidade, perdoa-nos ao invés de punir-nos. De onde vem o medo da ira de Deus? O medo vem por causa do pecado. Adão e Eva estavam felizes no jardim do Éden. Então eles cometeram um pecado. Mas Deus não tinha abandonado os seus filhos e foi procurá-los pela viração do dia, como de costume. Mas eles estavam escondidos. E Deus chamou ao homem e lhe perguntou: Adão, onde estás? A resposta veio com muitos receios. Ouvi a tua voz no jardim e tive medo e me escondi. Gênesis 3:10. E agora vemos a Davi, um homem segundo o coração de Deus, que estava com medo de Deus. Não é incrível? Um homem que possuía muita luz do conhecimento do seu benfeitor, agora estava temendo ser repreendido e castigado pela ira de um Deus vingador. Mas como podia acontecer isso com Davi? A razão era a mesma de Adão. Ele havia pecado contra Deus e sabia da gravidade do seu pecado. Ele sentia uma profunda convicção de pecado e temia que Deus o castigasse. Ele sabia que a ira de Deus é despertada pelo pecado. Ele sabia que a ira de Deus era a manifestação da sua justiça contra o seu pecado. Ele sentia o peso da culpa e ele temia a repreensão e o castigo de Deus. Ele foi repreendido por Natã. Ele foi repreendido por sua esposa Mical. Ele foi repreendido por Joabe, o comandante do seu exército. A repreensão humana ele podia suportar, mas tinha medo e grande pavor de ser repreendido e castigado por um Deus irado por causa dos seus pecados. Portanto, ele tinha muitos motivos para orar desse modo: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues com teu furor. A grande pergunta é esta: será que Deus castiga?
Ele nos pune por causa dos nossos pecados? Há muitas pessoas neste mundo que têm medo de Deus. Elas foram ensinadas desde a infância a temer um Deus que fica muito irado quando erramos. E muitos pregadores, para contrapor-se a este sentimento, para consolar os que são assim atribulados, adquirem a fama de populares, pregando que Deus não castiga a ninguém, porque é um Deus de amor e um pai de amor não castiga os seus filhos pelos erros que cometem. Mas qual é a verdade? O que a Bíblia diz sobre esse assunto? A Bíblia diz que Adão foi punido pelo seu pecado e a ira de Deus se manifestou quando eles foram expulsos do paraíso. Deus castigou o mundo antediluviano e destruiu a todos os pecadores. Deus castigou a Sodoma e Gomorra e sua ira se manifestou com fogo e enxofre. Deus castigou o povo de Israel, mandando-os para o exílio assírio e babilônico, por causa de seus muitos pecados e transgressões. E isso não se limita ao Antigo Testamento, porque logo na igreja primitiva vemos Ananias e Zafira sendo mortos por causa de sua hipocrisia, mentira e roubo. Vemos Herodes sendo morto por causa de sua blasfêmia e orgulho. E podemos ainda adicionar a ira de Deus se manifestando nas 7 últimas pragas contra o mundo inteiro por causa de seus pecados. Davi conhecia a Deus e teve de ser castigado algumas vezes por seus erros, porque ele era um rei teocrático e tinha de ser exemplo de justiça para o povo, além de ter uma grande luz acerca do caráter divino. E a Bíblia ensina que quanto mais luz tivermos, maior será a repreensão e o castigo, segundo Lucas 12, 47 e 48. E agora vamos pregar que Deus não castiga, enganando o povo com falsas insinuações? A resposta não é esta. O consolo é outro. A esperança se encontra na cruz de Cristo, porque lá o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Isaías 53, 5. Jesus Cristo foi castigado por causa dos nossos pecados e, portanto, não precisamos mais ser castigados. Entretanto, Paulo ainda nos adverte: se vivermos deliberadamente, ou seja, voluntariamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador preste a consumir os adversários. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, versículos 26, 27 e 31. Se continuarmos em pecado conhecido, estaremos calcando aos pés o Filho de Deus e ultrajando o Espírito Santo da graça, e só podemos esperar um castigo severo. Entretanto, a grande resposta para as nossas almas aflitas é o próprio exemplo de Davi. Ele sabia de tudo. Ele reconhecia o seu pecado, sabia do castigo que merecia, conhecia o caráter justo de Deus, sabia que ele não faz acepção de pessoas, mas ele também sabia como Deus age diante de alguém que lhe suplica misericórdia e se humilha, reconhecendo o seu pecado e se arrependendo sinceramente. Sabia por experiência que Deus se inclina para ouvir e atender aos que têm fé suficiente para crer no seu amor extraordinário e que está sempre nos dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias 31:3. Davi é um exemplo de um pecador temente diante da ira de Deus, mas que vence o seu temor por uma fé inquebrantável na misericórdia de Deus. Muitas vezes, por causa de nossos erros, o Senhor nos repreende em sua justiça.
mas mistura sua repreensão com a misericórdia e nos fala por seus agentes. Pode ser através da esposa, dos amigos, do pregador, ou até por nossos filhos, ou pela simples leitura da Bíblia. Ninguém gosta de ser repreendido, mas muitas vezes a repreensão de humanos é uma obra de Deus misturado com sua compaixão, a fim de velar a sua ira e nos fazer voltar aos caminhos da justiça. Ao derramar o seu coração com lágrimas, Davi foi completamente sincero com Deus. Podemos ser honestos com o Eterno mesmo quando estivermos cheios de ira ou de desespero, porque Ele nos conhece completamente e quer o melhor para nós. A ira pode resultar em atos exteriores irrefletidos ou a acarretar uma depressão. Mas se confiarmos no Todo-Poderoso, não seremos vítimas das circunstâncias, nem acalentaremos sentimento de culpa pelo pecado. Seja sincero com Deus, e o Senhor o ajudará a tirar os olhos das suas imperfeições e a atentar para a misericórdia dele. Deus te abençoe.